Tá valendo? Já? Palminha pra dar um take. Ó, o take. É verdade, ó. Aí me ajuda, velho. Parte, Deus abençoe, bora pro IT. Abraço. Tchau, obrigado. Amém, gente. Fala, Cristão Profissa, tudo bem com vocês aí? Agradecer porque você tem compartilhado, você está conosco aqui novamente. Muito obrigado. E você deve continuar fazendo isso, porque nos ajuda muito a produzir mais conteúdo e continuar com esse trabalho. Amém? Você está bem, Fer? Estou bem, graças a Deus. Tá bem. Não está offline hoje? Hoje não estou offline, pela primeira vez o pai está on. O pai tá on. Estamos aqui aparecendo só. Os convidados estão offline hoje. Os convidados ainda estão. Os convidados. Convidados em dose dupla hoje. Hoje a mesa está de pé. Bênção, unção poderosa. Demais. Amém. E Jesus, né? Na mesa. Jesus na mesa é lindo. Na ponta da mesa, tomando conta, guiando, direcionando, como sempre. É isso aí. Amém? Glória a Deus. Amém. Isso aí. Então, galera, hoje nós vamos ter um papo muito legal, descontraído aí, contando um pouco a história de um casal abençoado, um cristão profissa na íntegra. Então, que você continue aí conosco. Vai lá. E glória a Deus, galera. Primeiro, agradecer o casal por estar aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo. A história é grande, né? Foram muitos momentos, foram muitas passagens e sons e momentos que nós vivemos. E é uma honra ter vocês aqui mesmo. E estar aqui, né? Saber que tá todo mundo bem, que tá todo mundo prosseguindo, falando de Cristo. Tenho acompanhado vocês um pouquinho aí nas redes sociais. E eu quero agradecer de antemão já Rodrigo e Juliano Vieira. Obrigado. Amém. Aquela salva de palmas. É isso aí, gente. Chamei vocês aqui pra gente mostrar um pouquinho do casal cristão profissa na íntegra aí, como que vocês têm passado, né? E como Deus falou com vocês nessa trajetória até aqui, né? Momentos de conversão, momentos aí de impacto com o Senhor, aquilo que Deus tem falado com vocês. E aí, queria que vocês se apresentassem. Vai lá. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite. Nós que agradecemos, ficamos felizes por estar aqui, por essa oportunidade. Meu Deus. Né? Não tem coisa melhor, eu acho que não tem assunto melhor para ser falado. Jesus é a razão, o motivo da nossa vida. Sim. Amém. E estar aqui é muito bom para compartilhar do reino e das coisas que Deus tem feito, porque Ele é bom demais, né? Glória a Deus, é isso aí. E aí, Amém, Rodrigão? amém. Glória a Deus por isso. A gente realmente é grato Sim. por esse convite, né? Por estar aqui compartilhando com vocês. O Fer, tô conhecendo, já tô íntimo, hein? O Fer, É isso aí. Tô íntimo, cara. é a conexão. Esse é o Rodrigo. Irmãos na fé, irmãos na fé. Falaram que ele ia pagar o jantar hoje, mas... Opa. Isso é conhecendo Olha o Fer que ele, vai pagar o jantar, ele vai chegar ainda, conhecendo ele aqui agora e muito prazer em conhecer você, nosso. cara. Eu não te conhecia, né? O Rafa é um irmão, um brother, a gente já viveu muita coisa junto. Glória a Deus. E eu tô feliz pelo convite. Sim. Eu acho que faz sentido sobre tudo que a gente já passou. Sim, sim. A gente tá aqui hoje é motivo de muito orgulho para nós, né? Sim. E muito feliz com a tua vida também. Glória a Deus. Com o teu desenvolver diante do Senhor. A gente Sim. tem uma história juntos, Sim, né? sim. E tá aqui hoje é somente agradecer a Deus por essa oportunidade e a vocês pelo convite. Amém. E estamos aí para trocar aquela ideia bacana. Glória a Deus, é isso aí. Né? Para quem nos assiste aí, né, está agora se conectando, a Ju e o Rodrigo são do Ministério de Jesus Cristo ao Senhor, aqui de Itatiba.
E nós iniciamos ali, né? O meu processo de conversão, de fato, foi lá, né? A escola, o berço de adoração e toda esse mover foi ali, né? Então, assim, eu tenho isso dentro de mim até hoje, né? Hoje para ensinar para as crianças, hoje para quando vai para o monte, quando vai para o secreto, sabe? Aqueles momentos que nós vivemos juntos, né? De 24 horas de adoração, de louvores espontâneos, de mover, né? Foi algo maravilhoso e que me ajudou demais, né? E tá aqui duas pessoas, pessoal, que assim, se não me seguraram no colo, mas foram aqueles que toda hora Foi quase. só faltou isso. A gente brincou junto no barquinho. Nós somos tão velhos assim, É né? verdade. Não, mas a gente carregou esse É verdade, ó. Então eram os líderes que ajudavam, que estendiam a mão, que puxavam, que orava junto. Rodrigão ia em casa lá orar por mim, nunca mais esqueço, cara. Toda vez que você esquece, eu nunca esqueço. Quando o Rodrigão vai lá em casa orar pro Rafa, e a mãe pedindo, e glória a Deus. E é importante a gente falar isso, porque às vezes quem nos assiste acha que não tem caminho, né? Não tem volta. Sim. Acha que não tem saída, né? Se você, de repente, ele é um jovem que tá aí perdido, ou aconteceu algo de ruim, Deus tem escape, né? Deus tem salvação, Deus dá um jeito, caminho, né? Sim. Basta a gente estar disposto, coração aberto, e vai acontecer. E glória a Deus. Muito obrigado, feliz. E aí, ó, vai voltando a fita aqui, vai voltando o filme. Vai. Nossa, glória a Deus. Noite do muito flashback. Flashback. Noite do flashback. É verdade. Mas é maravilhoso. E eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho do processo, como é que foi a história de conversão, de fato. Se vocês quiserem dividir, Rodrigo falar um pouquinho, a Ju falar um pouquinho. Isso aí. Como cavaleiro. É isso aí, sacerdote. Jesus me ensinou. É isso aí. Eu me converti já. Eu nasci num lar cristão, né? Sim. Meus pais se converteram assim. Eu era muito nova, bebê na verdade, né? Ah, tá. Então eu fui pra igreja muito cedo. Mas eu sempre, desde muito nova, tive as minhas experiências com Deus, assim. Com 5 anos de idade. 2 coisas que eu sempre brincava. De escolinha, de ser professora, e brincava de igreja. Legal. Então na minha casa era sempre com os perfumes, as escovas, eram os meus microfones. Olha. E lembro disso até hoje. Dessas brincadeiras de ministrar a palavra, de cantar. No quarto eu colocava todos os ursinhos na cama e eles eram os membros da igreja. E ali eu fazia, eu lembro muito bem. E de professora também. E foi num desses momentos, minha mãe conta que eu tinha 5 anos de idade e eu fui batizada com o Espírito Santo no meu quarto. Olha. Ali nos ursinhos, ministrando no ursinho. Então assim, com 12 anos eu me batizei. Então eu nasci num lar cristão, mas sempre tive as minhas experiências com Deus desde muito cedo, assim, sabe? De conhecer, de ter intimidade com Deus, de experimentar, né? Sim. A graça e o propósito de Deus. E nunca, eu brinco que eu não sou ex-nada. Assim. Nunca tive vivência fora da igreja, fora dos caminhos do Senhor. Eu acho que o auge do meu... Se eu posso dizer que eu desviei o auge da minha... do meu afastamento, assim, eu lembro que foi uma vez que eu deixei de ir no culto de domingo e pra ir numa festa do Figo, que eu morava em Valinhos, né? E lá é muito forte a festa do Figo. E tinha, naquela vez lá, naquela época que tava tendo o show da Sandy Júnior. E eu amava, quem não amava, né? Quem não amava nessa época, né? Namorava o som de Sandy Júnior, com cartinhas e tudo mais. E eu me lembro que eu pedi pro meu pai deixar eu voltar do culto. E até faixinha, assim, da Sandy eu coloquei na cabeça. Aí eu brinco, eu falo, é o lado mais obscuro da minha vida. É aquele show do Sandy Júnior, porque eu não fiz mais nada, assim, sabe? Desde muito cedo, né? Desde muito cedo. Graças a Deus por isso, eu louvo a Deus por isso. Sim. Por ter tido essa oportunidade, né? De viver uma vida toda com Jesus, apaixonado por Jesus, conhecendo Jesus a cada dia, né? Glória a Deus. Então isso eu agradeço demais e
faz diferença na nossa vida, né? Sim, sim. E aí, conforme a adolescência, a juventude e tudo mais, a gente vai só se aprofundando no propósito de Deus pra nossa vida, né? Glória a Deus. É isso aí. O meu foi tranquilo. assim, né? Foi tranquilo. O meu não tem lado escuro agora, eu não sei. Corta aí. Vamos ouvir. Não, cara, eu sempre fui muito bonzinho. Mas todo mundo tem a sua história, né, cara? Eu acho isso é a parte mais legal da vida, né? Sim. Ninguém não tem um igual ao outro, né? E eu me converti quando eu tava querendo desconverter, já não convertido. Vai vendo qual que é a história. Eu já tinha comprado uma bota. Olha aí. Que eu ia no rodeio, cara. Nossa. Na época do auge do rodeio aqui em Itatiba. E os amigos da escola e tudo mais. E aí eu falei, quero ver, porque eu sempre fui muito... Meu negócio era jogar futebol, cara. Essa era a minha vida. Jogar futebol, escola. E não tinha assim, sabe? Sempre fui muito de boa na minha e tal. E aí eu comecei a querer a me desprender para começar a conhecer as coisas do mundo, né? Os prazeres do mundo e tal. E eu fui nesse primeiro rodeio, fiquei totalmente deslocado, bicho. Sabe? Você já era cristão? Não, ainda não. Mas e aí fiquei deslocado, só que a gente consegue gostar das coisas, de aprender a gostar das coisas, né? Por mais, sempre fui muito tímido também e tudo mais. E aí eu fui nesse primeiro rodeio, e logo, acho que no mês seguinte já ia ter outro. Então, eu já tinha começado a gostar do negócio. E aí nesse meio tempo, cara, desse primeira experiência com essa festa, pra segunda, comecei a frequentar a igreja. Assim, legal. Meus pais começaram a ir, né? Começaram a frequentar reuniões, né? Era reuniões nos lares, né? Não era igreja ainda. E dessas reuniões nos lares se formou uma igreja. Entendi. O nome é Arca de Noé, chamava a igreja. Não tem mais essa igreja. Até não sei o que rolou, mas eu comecei a ir com eles nessas reuniões e tudo mais, e fui indo por ir, né, até então para acompanhar eles, né, porque as reuniões eram à noite. Eu acho que eu tinha uns 15 anos, eu acho, se eu não me engano. Certo. Por aí. E aí comecei a ir, e foi aí que eu tive a minha primeira experiência com a música, né? Entendi. Que aí me abraçou. Deus sabe fazer as coisas, cara. Sim, sim. Ele sabe fazer as coisas. Eu tinha já ganho um violão, né, do meu pai, tenho ele até hoje, inclusive. Eu acho que eu tinha por volta de 13, 14 anos, ele me deu um violão, e eu comecei com os meus tios a pegar aquelas revistinhas de cifra e tal, mas pegava um pouquinho e tal, tocava umas musiquinhas lá, sertaneja que eles gostavam, começava a pegar, e o violãozinho ficava lá. E quando eu fui para essa experiência nessa igreja que estava se iniciando, não tinha músico, né? Entendi. Não tinha músico. E aí eu falei, tem um violão lá em casa, né? Comecei a frequentar essas reuniões, e aí surgiu a igreja, enfim. E aí eu comecei, e aí a música, cara, me abraçou. A princípio nunca tinha tido experiência com Deus nenhuma. Eu tava ali, né, por estar, mas comecei a me envolver com a questão das músicas. Você sabe tocar um pouquinho? Toca aqui pra nós então esse louvor. Lembro que era tudo hino da harpa, a maioria. Sim. E aí foi onde eu comecei a conhecer os hinos da harpa. E aí eu comecei a me envolver com aquilo. Me envolver com aquela missão de ajudar as pessoas. E aí assim começou a minha conversão, cara. E aí eu fiquei algum tempo nessa igreja. E meus pais mudaram de igreja. Eles foram para a igreja onde eu sou membro hoje, que é Jesus Cristo é o Senhor, Pastor Jamil. E aí, só que eu continuei lá, porque eu tocava no Ministério de Louvor e tal. Continuei, fiquei lá e tal. Meus pais começaram a frequentar e me chamavam, vai ter um culto de jovens, vai ter não sei o quê. Tô aqui. E aí num dia eu fui, cara, num culto de jovens, na igreja do Pastor Jamil.
E pô, adorei, né? Adorei a visão, adorei como o ministério, né, se formava, a liturgia do culto era um lance mais profético, sabe? Era uma parada mais profética, assim como é até hoje. Mas aí aquilo me despertou, né? Conheci outras pessoas, tinha bastante jovens lá também. E aí eu comecei a me envolver, e eu fui nesse culto, depois eu não tinha saído da outra igreja ainda, e comecei aí de vez em quando nos cultos e tal, e foi assim que a minha conversão se aconteceu. E aí, conforme os dias, os cultos e aquele mover, fui começando a ter as minhas experiências com Deus e nunca mais saí, cara. Conheceu a filha do pastor. Olha isso. Essa foi a experiência que deu. Essa parte é a mais importante. Esse foi o meu maior milagre, cara. Ele estava caminhando, mas de repente ele conheceu a filha do pastor. E aí, gente? Glória a Deus, né? Eu ia chegar nesse ponto, mas eu adiantei, né? Eu já ia até perguntar isso, né? Vocês falaram dos caminhos separados, né? Sim, ia perguntar do encontro daí, né? Onde que foi e então? olha daí? que a gente era de Valinhos, né? Uhum. Meus pais sempre foram de Valinhos. E aí, nessa época que ele foi, era a época que nós, né? Eu e meus irmãos, a gente estava se firmando na igreja. Porque também nós éramos de outro ministério em Valinhos. Uhum. Tanto que a nossa igreja não era Jesus Cristo, o Senhor, era Cristo Vive nessa época, né? Era do ministério de Valinhos. E a gente era muito focado na igreja, era muito envolvido nos adolescentes, nos jovens, e a gente não queria vir pra cá. E aí, quando ele começou aí, foi bem nessa época da gente se firmar. Entendi. Aqui na igreja também. Então, juntou, né? Eu falo que o Rodrigo só não fez parte da minha infância, porque na minha adolescência, assim, ele já tava, né? Porque eu conheci ele, eu tinha 15 anos. Eu fiz meus 16, 17. Eu fiz uma festa de 15 anos. Olha, 15 anos. Sabe aquela festa que antigamente, hoje até se faz pouco, né? Mas aquela festa que 15 casais descem com um botão de rosa, sabe? Toda. Então, quem tava na minha festa de 15 anos? Eu tava lá. Ele tava lá, entendeu? Ele estava lá, eu já tava lá. Tava de paquerinha, ele tava de paquerinha também. E aí a gente começou uma amizade, né, Rô? Foi. A gente ficava conversando sobre as nossas paqueras. Olha só. Porque as nossas paqueras eram bem assim, diferentes, assim. E levavam a gente pra caminhos diferentes, né? E aí eu tava me envolvendo com esse menino lá de Valinhos, assim, essas paquerinhas de adolescente, né? De escola, da mesma sala e tudo mais. E era da mesma igreja também. E aí a gente começou a conversar, trocar essas ideias sobre as pessoas que estavam com a gente. Tanto que na minha festa de 15 anos ele tava também. E depois da festa, eu falo que os pais não perdem tempo, né? Por isso que a gente, como pai, hoje a gente tem que se ligar, né? Porque os nossos pais se ligaram em coisas que a gente ainda não tinha se atentado. E o que eles começaram a fazer? Jantares. Na casa ajudaram dos meus sogros. Tipo assim, eu acho que eles perceberam network. Então os jantares, assim, o pai do Rô sempre gostou muito de cozinhar. Então fazia caldos assim maravilhosos, jantares assim muito gostosos. Acabava o culto e a gente ia sempre pra casa do Rodrigo, sempre pra casa de um, de outro e tal. E aí a gente se tornou muito amigo mesmo. Até que aquele brilho no olhar começou a bater e aquela amizade começou, opa, eu acho que tem alguma coisa mais. Aí o que ele usou? O poder da música, né? Olha aí. Ele usou a música, porque num ela jantar, canta, eu toco. Então, no jantar na casa dele, ele fez uma serenata, hein, lembra? Foi. Pegou o violão lá fora Era na o calçada. Olha. E cantou a música da Fernanda Brum, né? Foi. E aí eu cantei também a música e foi mesmo. ladeira abaixo depois. Foi ali que o olho começou brilhou. a nossa história. O coração brilhou. Foi ali que começou a nossa só. história. Isso eu tinha 15 anos, eu ia completar 16 anos, né? Porque foi logo depois do aniversário de 15 anos, foi no processo que eu ia completar 16. Nesse ano, processo de conversão já foi tudo meio que se conectando, mas não foi assim,
parece que é simples. Parece que foi de um dia pro outro, né? Não, parece que foi, aconteceu isso, pegou isso aqui, pôs aqui, pôs... Não, cara. E sempre envolveu sentimentos, né? Sempre envolveu muita coisa. E principalmente as coisas do Senhor, né? Uhum. Mas, de fato, a minha conversão se deu dessa maneira, sabe? Eu me envolvendo com a música e começando a conhecer as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, cara, elas precisam de tempo, né? Para se formatar dentro de nós. Verdade. Né? Eu acho que... E outra, esse é um tempo que nunca vai acabar. Sim. Porque se você falar pra mim hoje que você já conheceu tudo de Deus, né? Verdade. E a gente vai amadurecendo mais, né? A gente vai nos fortalecendo. Sempre tem mais do que aprender, né? Sempre, cara. O Senhor, Ele é maravilhoso. A palavra dele se renova todo dia. Sim. E eu acho que o processo de conversão, agora é uma coisa que eu sempre falo, cara. Ele é uma tomada de decisão. Porque às vezes a gente tá falando de conversão, né? Vamos aproveitar o gancho. Então, só que assim, às vezes ele se dá. Por isso que eu falo que Deus ele sabe, ele formata as coisas de forma que ele conhece o teu coração e o meu. E esse processo de conversão, eu acredito que são duas etapas, né? São duas formas. E são, na minha opinião, principalmente como aconteceu comigo. Eu fui me envolvendo e fui passando por esse processo, né? De forma que eu fui começando a conhecer as coisas dele. E aí chegou num momento da minha vida que eu falei, opa, o negócio está ficando sério, né? Então, eu preciso ser diferente, eu preciso tomar outras decisões, eu preciso enxergar de outra forma as coisas. Né? Porque às vezes, principalmente quando adolescente, você vai na igreja por outras motivações. Sim. Né, cara? Dificilmente você vai falar, não, cara, eu vim aqui hoje na igreja por causa de Deus. Você já parou para pensar nisso? Sim, é verdade. Então, a maioria das pessoas, na verdade, elas vão na igreja não é por causa de Deus, né? É porque está passando por um problema, ou porque o amiguinho convidou, enfim, são várias situações. Só que existe um momento desse processo de conversão que você tem que fazer tomar uma decisão. Opa, agora eu preciso começar a olhar as coisas de outra forma, né? Então, basicamente, assim, o meu processo de conversão foi... Deus me tirou da onde eu estava começando a gostar, entendeu? Entendi. E eu senti muito esse cuidado assim mesmo, sabe? Porque até então sempre fui de boa, mas eu sinto assim, a hora que eu comecei a querer me despertar e tirar minha timidez para as coisas do mundo, eu acho que Deus falou assim, opa, não, peraí, deixa eu já vou resgatar já pra ele, porque tenho coisas grandes para ele. Sim. Então eu não posso deixar com que ele se perca, ou assim, eu senti muito esse cuidado de Deus, assim, sabe, sobre esse meu processo de conversão. E enfim, foi assim, cara. Esse foi o meu processo de conversão. Eu falei que eu falei. Legal você falando, mas é legal demais apontar isso que você falou, de como Deus cuida, né? E como ele blinda ali, mostra o caminho, traça a estratégia, vai conduzindo, sabe? Porque eu tenho visto muito a questão da murmuração, né? Sim. A pessoa tá toda hora murmurando, porque isso aqui não dá certo, porque isso aqui não funciona, porque isso aqui... Só que sim, já virou rotina, o cara entrou num ciclo. Sabe que, só te cortando, desculpa aí, porque é importante isso que eu vou falar. Você falou uma palavra muito forte, murmuração. Cara, esses dias, há uns 20 dias atrás, a minha TV parou. A Ju falou, aconteceu alguma coisa aqui. Parou. Ela só saiu o som e a imagem, nada. E ela basicamente nova, acho que ela tem 1 ano e 6 meses que eu comprei. E aí eu falei, poxa vida, parou. E agora, cara?
Nova, televisão é nova. E eu tenho 3 filhos, cara. Você sabe que televisão, ela ajuda, né? Oh, Deus. Não chegou lá ainda, né? Veja bem. Vai, Eu tô falando isso no sentido de despertar a atenção das crianças. Não porque eu pretendo ter mais filhos. Porque o povo fala, né? Não tem televisão em casa, não. Eu tenho, mas tá quebrado. Então, eu não sei como que vai ser os próximos meses. Né? Mas enfim. E eu tava assim, foi na hora do meu almoço, eu falei, na hora eu pensei, só pensei, mas não falei. Engoli. E aí, falei, já tava imaginando, cara, qual que ia ser o prejuízo, sabe aquelas coisas que você já Quanto fala? vai me O carro custar fez um comprar barulho outra? aqui, você já fala, nossa, errado. vai ter que fazer um motor. Não, eu já tinha assistido um vídeo e o Olha lá. vídeo tinha falado que não tinha como Aí ser. você já vai no YouTube. Você já vai no YouTube. Joga o falei problema bem, no eu YouTube. assisti É, Não aí tem você joga conceito. no Google o que acontece quando acontece isso e aquilo. A que você tem que sentença fazer, tava lá quando já. você vai ficar. Morte, isso. Já tá. Game over. Acabou. E aí, cara, Bom, voltei do almoço, fui trabalhar e fiquei o dia todo lá meio bolado. Aí, no outro dia, falei, não tem garantia, cara. Daí tinha, só que era 12 meses. Entendi. Aí já fui vendido, né? Falei, pô, pelo menos eu sei lá, preciso dar nota. Quero ver quando foi a data e tudo mais. A gente não achava a nota em casa, fui na Magazine Luiza, que é onde eu comprei. Propaganda aqui, depois eu quero royalty. E aí eu fui lá, conversei com a pessoa, como faz um tempo que comprou, não consegui tirar a nota agora, mas tem um papel aqui que você pode e tal, e beleza. Ela falou, mas não tá mais na garantia. Eu falei, tudo bem. Então, aí saindo da loja, cara, o gerente me chamou, falou, por favor, amigo, e tal. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, minha TV, cara, deu pau, eu comprei ela aqui, mas a moça falou que não tá na garantia. Aí ele falou assim, você não foi aquele rapaz que veio aqui, quase 2 anos atrás. Vai vendo, cara, como que Deus faz as coisas. Aquele rapaz que veio aqui fora do horário, e aí nem eu lembrava disso, mas a hora que ele falou, já veio Você na lembrou? hora. Pum. Falei, foi. Porque eu passei, sabe quando você passa? Era 6 e pouco, já tava fechada a loja. Entendi. Só que tava aceso. Eu falei, vou entrar aí, cara. Eu, vi a TV, curti, gostei, comprei, a gente ficou até 7 horas lá e os caras fechou a loja e tudo mais. E foi eu mesmo. Aí ele falou, cara, você fez garantia estendida desse negócio. Caramba, o cara lembrou. Mano, vai vendo. Aí eu falei Olha. assim, cara, não fiz. Porque eu falo sempre não pra isso. Porque assim, cara, Quer garantia quase ninguém estendida? faz Não, garantia obrigado. estendida. E Foi a eu melhor Quer fazer o venda cartão da casada loja? da Não. história. Eu nunca Nossa fiz Senhora uma do garantia céu. estendida. Nunca fiz Entendi. nada. Até mudei meu conceito sobre isso, tá? Depois do final da história aqui. Aí ele chegou lá e falou, não, cara, peraí. E ele insistindo, eu já tava querendo ir embora. Foi lá no computador, falou aqui, você tem garantia estendida. Vai vencer daqui 3 meses. Olha isso, Falei, meu gente. irmão, Deus te enviou, cara. Porque eu ia embora chateado e ia fazer um planejamento para comprar outra TV. Beleza, aí entrei em contato com a garantia e tudo mais e ainda tá resolvendo. É recente esse testemunho. Entendi. Nós ainda Tá estamos no fresquinha. mundo e não temos TV ainda. No outro dia de manhã, eu fazendo a minha corrida, 5 km, quase terminando, Deus falou assim pra mim, cara. Deus fala muito comigo na minha prática de exercício, mano. Eu descobri uma parada que além do benefício, né, pra saúde, a tua mente, Vai bem. ela tem uma conexão. Aí, Deus falou assim comigo, eu não tenho compromisso com murmurador. Olha aí. Assim, essa frase. Sim. Na hora eu lembrei da televisão. E na hora eu lembrei que a hora que deu o pau, eu pensei em murmurar. Falei, poxa vida, televisão nova, não sei o quê, não podia gastar. Isso é murmurar, cara. Às vezes você nem percebe. E aí Deus falou assim pra mim, nítido, eu não tenho compromisso com murmurador. Meu irmão, é muito sério isso, cara. É muito sério. E aí, aí eu já comecei a rodar o filme de novo. Tipo assim, o cara me chamou na porta do negócio pra eu voltar. Tipo, se eu tivesse murmurado, cara, esse cara não.
Ele ia falar, deixa esse cara chato ir embora. Tipo isso. Exato. Tipo isso aí. Tinha perdido a bênção. É, isso aí. Então, cara, eu precisava fazer esse gancho porque foi muito recente. Não, é isso aí. E lá na empresa, a gente criou um costume de falar agora, recente também. Estamos vivendo essa experiência. Muito da palavra, assim. E aí a gente chega lá, e qual que é a palavra de hoje aí? Sabe esse lance? De qual que foi o devocional aí? Fala aí que eu tô precisando. Tipo isso. E aí eu comentei com eles. E aí já serviu pro cara lá. Pô, Rodrigão, eu vou precisar sair da casa lá onde eu tava, só que eu já tava querendo murmurar, então, cara, eu falei, pega isso pra você, cara. Deus não tem compromisso com o murmurador. É isso aí. Mas amém. Mas quando Moisés está trazendo o povo do Egito, e eles começam a murmurar, várias vezes aquilo murmura, Deus vai lá e atende. Murmura, Deus atende. Murmura, Deus atende. Até chegar uma hora que ele junta os 12 e manda espiar a terra. E quando volta, tinham 12 que foram espiar a terra. Só 2 volta com palavras assim, olha, a terra realmente positiva, é boa, né? Positiva, exato. E mesmo que tenha gigantes, Deus é conosco, vai dar certo. Sim. Só que os outros 10 falam, não, a terra é boa, só que não vai dar certo. Não é possível. E aí, detalhe, o povo de tanto reclamar e murmurar, chegou uma hora que Deus para e fala assim, não, cara, para, que agora vocês murmuraram contra os homens, agora vocês murmuraram contra mim. Aí chega um ponto dele e fala assim, agora só vai entrar na terra prometida quem tiver menos de 20 anos. E aí tá dada a sentença. Ou seja, se não tivesse murmurado. E se analisa, né? Tipo, passou todo aquele tempo no deserto, atravessou o mar, maná, e aí chega no final, o cara ainda reclama. O cara volta com um cacho de uva que não dá nem pra carregar, e o cara fala, e aí? Querendo voltar, né? E querendo voltar para aquilo que escravizava, para aquilo que então, assim, se você colocar na condição de hoje, assim, se a gente, né, começar a murmurar e reclamar, exato, cara, vai dar tudo errado. E detalhe, se você atingir Deus com isso, meu amigo, aí a situação ficou bem mais séria e bem mais estreita. A nossa vida, na verdade, é fruto das nossas palavras. Sim. Né? Na nossa boca, como diz a palavra de Deus, tem o poder de vida e de morte. Sim. Então, a gente já levanta no dia, maldizendo, sabe, liberando palavras ruins e negativas, não tem outra coisa para você viver. Não tem. Sim. Então, você libera a bênção, libera a vida, guarda para si, porque vontade todos nós temos, né? Motivos também vamos achar que temos, né? Sim. Sempre. Mas o que a gente tem que fazer? Vigiar, né? A gente tem que se calar, engolir, né? E refletir. Só liberar a palavra de bênção. Porque a gente sabe que a nossa palavra vai ter poder para voltar. E como ela vai voltar para nós? Sim. Como bênção ou como maldição? A boca, né, fala daquilo que o coração está cheio. Exatamente. Então a gente precisa se atentar muito em relação a isso. E perde a bênção. Verdade. Perde a bênção. Perde. Às vezes a gente anda perdendo muitas coisas na nossa vida por não agir da maneira correta, né? Por não liberar vida. Vida sobre todas as áreas da nossa vida, né? Sim. Sobre tudo. Eu acho que isso é fundamental. Declarar as verdades de Deus, né? Exato. Aí tudo vai conectando, né? Sim. Aí o coração fala, a boca fala que o coração tá cheio, aí conecta. Aí você fala assim, viu? Tem de bom ânimo, sabe? Porque eu venci o mundo. Alegrai-vos sempre. Sabe? E aí vai. Aí você vai conectando, você fala assim, cara, vai ser igual Jesus. Sabe assim? Vira pequeno Cristo e vai fazer o que Jesus fez. Que, aí vai dar. E aí você vai pegar o que ele te ensinou e vai fluir, né? Não tem pra onde correr. Tudo flui, né? A prática, ela não é complicada. Sim. O ser humano que complica. É verdade. Né? É verdade. A prática do dia a dia ali. A palavra, ela traz de uma maneira simples. Sim. Mas nós arrumamos um jeitinho de complicá-la. Então descomplica, né? Exatamente. É complicado. Seja na murmuração, não repassando a bênção, e aí vai crescendo. Sim. E aquilo vai virando uma bola de neve, e quando você vê, já a bênção passou. Né? E passa, né? Passa. Bom, como Deus livrou ele do rodeio,
Tá vendo? Livrou do rodeio, ó. Livrou do Tirou ele rodeio. do mal. Tirou ele do rodeio e levou ele pra igreja. Conheceu. Saí do laço do rodeio, a pastora E aí, vocês se conheceram na igreja? Sim. E aí, como é que foi essa jornada aí? De Foi uma jornada namoro? longa. Cara, Foi bem longo. Experiências em comum com Deus, Conta aí. família. Mas foi muito legal, sabe? Eu falo pra jovens, assim, hoje, sempre aconselho, né? Não namore muito. Né? Não namore muito. Namore com propósito. Né? Se você não namorar com propósito de noivar, casar, não namore. Né? Mas eu lembro que... E também sempre falo que Deus, ele age de maneiras diferentes, com histórias diferentes, porque ele não une pessoas, né? Ele une propósitos. E nós fomos unidos por um propósito na época certa, no tempo certo, e cada dia mais a gente vem pensando nisso e testificando dessa verdade, né? Uhum. Aí nós começamos a namorar, eu tinha 16, né? 16 anos. Aí... eu acho que 15, né? 15 e eu 17. Não, É 2 anos mais ou menos. por aí, né? Só dizer que a gente namorou 7 anos. 7 anos a gente namorou. Foi 6 anos de namoro. Esses detalhes eu lembro. E 1 ano de noivado. Entendi. Muito bem. Ponto pra mim. Quem colhe Foi um tempo bem... Foi de 3, né? Sexta foi de 3. Foi bem longo, assim. Mas foi muito bom, porque a gente teve muitas experiências com Deus nesse processo que a gente se uniu mesmo. A gente sempre teve o nosso coração voltado para as coisas de Deus. E a gente percebia que um completava o outro ministerialmente. Né? Ministerialmente a gente descobriu o nosso chamado e como a gente se completava. Então a gente começou a namorar cedo, mas quando eu acredito que eu tinha 17 para 18 anos, algo assim. Eu me retirei, lembra? Eu fiquei 1 mês fora. Aí foi esse mês, assim, que deu uma chave que mudou tudo, assim, na nossa vida mesmo. Eu fiquei 1 mês fora da cidade aqui, eu morava em Valinhos, né? Eu fui pra São José do Rio Preto. Ah, legal. Eu fiquei 1 mês lá por necessidade de que Deus estava me chamando para conhecer algo mais profundo sobre adoração, sobre intimidade com Deus. Nisso a gente já estava ministrando na igreja, já estava ministrando na igreja. Mas sabe quando Deus começa a abrir os seus olhos e começa a te chamar para algo que até então é desconhecido para você, né? E eu me retirei nesse 1 mês e aí eu fiquei isolada em uma igreja, buscando, conhecendo, entendendo, sendo ministrada, né, por pessoas, para conseguir me enquadrar no propósito de Deus. E eu lembro que quando eu voltei, a gente junto começou a compartilhar de tudo aquilo que Deus estava fazendo e tal. A gente começou a ministrar na igreja. E aí, depois desse tempo, é que surgiram todas essas coisas que você falou no início. Uhum. Que aí foram os movimentos de adoração e tal. Então, foi um tempo de namoro extenso, mas um tempo de muito aprendizado, de muita intimidade, de muita entrega diante de Deus, sabe? Eu louvo a Deus por isso, porque a gente cresceu muito junto. E quando a gente casou, aí só completou para poder voar mesmo em direção a tudo aquilo que Deus tinha pra gente, né? Entendi. Então essa mudança e esse mergulho nessas áreas específicas que Deus nos coloca, foi no tempo que a gente namorava. Legal. No tempo do namoro, assim. E eu lembro, né, que a gente conversou sobre isso, ia ficar 1 mês fora, né? Então é por isso que eu falo, a gente tem que pensar muito sobre namoro e relacionamento, né? Eu sempre aconselho assim, você adolescente, você jovem, meu Deus, vai para um congresso, sabe? Vai se retirar. Para de ficar procurando. Olha, eu era de Valinhos, ele era de Itatiba. A gente não tem que ficar procurando.
Porque Deus, ele une. Você pode ser daqui, sua tampa da panela pode estar em São Paulo. E agora o que eu vou fazer? Vou ter que correr, vou ter que percorrer, vou ter que buscar, vou ter que me expor na internet, vou ter que mostrar meu rosto. Senão, como ele vai me achar? Você pode ter certeza que Deus vai fazer um ser achado pelo outro. Então, assim, é Deus que une, é Deus que faz, é Deus que move. A gente não precisa ficar andando preocupado com isso. Então, eu vejo a galera hoje, ela se perde nessa preocupação. E aí a juventude passa de uma maneira horrível, porque ela está preocupada em viver algo que não está no poder das suas mãos, sabe? Agora, o que você tem agora? Se dedica em buscar a Deus, em conhecer a Deus. Jovens cristãos, eu falo, e aqueles que não conhecem ainda a Jesus, né? Vivem nessa ansiedade, nessa depressão, aí gera um monte de tipos de doenças e tal, dos séculos de hoje, né? Sim. Que os jovens são... Porque é até contraditório, né? No anseio de querer se encontrar, acaba se perde, perdendo. Se perde totalmente. É o oposto. Contraponto. Né? E eles vão se afundando de uma maneira que não vê. E quando eu falo quem não conhece Jesus ainda, estão perdidos, precisam dessa revelação. Mas o que mais me assusta são aqueles que já estão nos caminhos de Deus, já estão na igreja, já estão servindo ao Senhor, mas vivem nessa preocupação, vivem nessa ansiedade, né? Sim. E o meu conselho sempre foi, gente, tem congresso aqui, tem escolas hoje de período integral, que você fica meses buscando a Deus, se entregando no Senhor. Então tem que ser aproveitado essa juventude, tem que ser aproveitado nesse tempo que você está vivendo. Ao invés de viver preocupado e angustiado, é tempo, sabe? De buscar a Deus, de se entregar em intimidade a Deus. Então, eu acho que precisa desse despertar, dessa chave, na verdade, né? Virar. Porque aí tudo flui. Tudo flui. Porque quando começa assim, depois não tem como dar errado o seu casamento. Sim. Depois não tem como dar errado o depois. Sabe? Porque eu vejo muito isso. A gente começou a nossa história estruturado em Deus, firmado em Deus. Então tudo que veio depois continuou sendo bênção na nossa vida e continuou fazendo parte do propósito de Deus para nós. Então às vezes a gente se perde aqui, começa errado, aí casa errado e aí vive coisas que não era para viver, que não tinha necessidade nenhuma de passar. Sim. Né? Glória a Deus. Glória a Deus, porque deu fruto, né? Deu fruto? Nossa, Senhor. Deu frutos? 3 filhos. Deu frutos, lindos. Cara. Deu 3. O que o Fer falou é uma realidade. É o contraponto da diferença, né? É porque, na verdade, hoje, a juventude no geral mesmo, cara, porque assim... A gente é privilegiado? Não. É que eu falei sobre decisão, entendeu? O que você quer? Cara, o que a nossa carne mais ansiava era buscar coisas fúteis, né? É buscar coisas que... E a gente lutou muito contra... no sentido de desviar o nosso foco, né? Do propósito mesmo. Porque a Ju menciona esse episódio, desse tempo que ela ficou, esse mês, né, sabático que ela tirou aí. Cara, quando ela voltou, meu irmão, ela voava assim na presença do Senhor de tal forma que mudou o nosso ministério. Entendi. Entendeu? E ela tinha 17 anos, cara. Foi algo que revolucionou, assim, a nossa igreja, e eu posso até ser um pouquinho mais ousado de falar sobre isso com relação à adoração aqui em Itatiba. Sim. Entende? Porque ela veio com uma bagagem assim, de adoração, do espontâneo, de busca, de entrega, de jejum, de adoração, de oração, que eu falei assim, então, cara, as coisas não funcionam assim. Ó, plim. Mágico. Não existe isso, cara. O reino de Deus é sobre conquista. Então, se você quer ter um futuro, você jovem aí,
se você quer ter um casamento diferente, de sucesso, se você quer ter uma profissão de sucesso, você tem que fazer por merecer, porque as coisas não caem de mão beijada assim. Então, o que a gente viveu e vive até hoje foi porque a gente teve que negar muitas coisas e teve que tomar decisões difíceis. Sim. Porque a maioria delas, quando se trata disso, vai contra a nossa carne. Você se guardar, vai contra a tua carne, né? Você se resguardar, vai contra a tua carne. Você ter períodos de oração, adoração, vai contra a tua carne, né? E hoje ainda muito mais, né, conturbado, né? Porque temos aí a rede social e tudo mais. Mas o nosso conselho aqui, como experientes já, que já passou muito por isso, que hoje a gente colhe frutos de decisões que a gente tomou quando a gente tinha 15, 16, 17 anos, né? Então, assim, a gente ouve muito isso, sabe? Assim, pô, cara, o Rodrigo com a Ju são uma bênção e não sei o que e tal. Pô, que legal, a ministração, o louvor, a adoração, a gente sente a presença e tal. Mas por que você não pode ser também, não pode fazer também? Sem prepotência nenhuma, mas porque lá atrás, quando a gente tinha as duas opções ali, a gente escolheu para que a gente almejou, né? Pô, não, para eu ser, sentir, fazer diferente, eu preciso ser diferente, fazer diferente e tudo mais. E foram essas decisões difíceis, em momentos difíceis da nossa vida, que nos deram esses frutos, né? Que a gente tem colhido, cara, até hoje, sabe? E que muitas pessoas acabaram participando desses momentos através dessas decisões. Então a gente fica muito feliz, cara, muito feliz quando eu ouço você mencionando no início as várias experiências que você teve e os momentos que a gente teve junto, de oração. Cara, isso é fruto daquele principalmente tempo dessa decisão, dessa tomada de decisão nesse tempo, na nossa adolescência. Um processo, né? É um processo de aprendizado, de enchimento. Desse processo. Porque Então, hoje o pessoal olha as bênçãos, né? Todo mundo volta os olhos para as bênçãos. Todo mundo tem o seu processo, né? Mas ninguém viu o que passou para chegar nas bênçãos. Hoje, aquele que era jovem na nossa época e hoje já não é, já está... É jovem, experiente, né? Vai falar que eu tô com cabelo branco. Jovem nível 2. Então, você se depara com algumas pessoas que não desenvolveram a sua fé, não desenvolveram a tua vida profissional, não desenvolveram a tua vida familiar. Mas aí é a matemática de Deus, entendeu? É a lógica de Deus, é a lei da semeadura. Enfim, é uma série de coisas que a gente vai falar aqui. Mas se você olha para trás, na hora que tinha que ter tomado a decisão assertiva, partiu para o caminho mais fácil. Porque essa é a realidade. Sim. O caminho mais fácil, ele está muito mais disponível, muito mais acessível para nós. Então, a gente precisa... Existe até uma palavra, cara, que eu até separei, acho que agora até... Como a gente está falando de jovens e velhos, até um momento oportuno para mim comentar sobre ela. Que ela está em Joel capítulo 2, versículo 28, que ela fala assim, ó: há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Um amigo muito querido, ele postou essa semana, o Jota, o baixista da Disco Praise. E, cara, me chamou muito a atenção, porque ele no comentário dele, ele falava assim, o jovem é muito imediatista, né? Sim. Ele não pensa no amanhã. O jovem, ele pensa no hoje, né? E olha só como é legal e faz sentido com o que nós estamos falando. Sobre as decisões que a gente... são importantes de nós tomarmos. Que a Ju fala sobre relacionamento e tudo mais. Tem muita coisa para acontecer, cara, e você vai colher frutos. Você jovem, vou falar para você jovem agora, você precisa ter visões, você precisa projetar o teu futuro, você precisa projetar a tua vida com Deus, você precisa orar mais, você precisa jejuar mais,
Você precisa buscar mais o Senhor pro teu amanhã, cara, ser diferente, entende? E aí, aproveitando a deixa do versículo, ele fala que aqui os velhos terão sonhos. E agora vamos falar para os mais anciãos, né? Os mais senhores. Se você fazer uma reflexão aqui, vamos falar dos nossos avós, por exemplo, ou até mesmo dos nossos pais. Cara, eles já, para eles, tipo assim, a vida já tá feita. Não tem mais aquele âmbito, aquela ambição de projetar coisas. Mas a palavra de Deus, cara, ela fala aqui, ó, que os nossos jovens terão visões. O que é isso? É justamente você projetar coisas, cara. Sabe? Planejar coisas, né? Dentro da vontade do Senhor e tal. E que os vossos velhos sonhem. Meu irmão, você tá aí, cara. Você tá aí pra sonhar. Então, para os nossos pais, os nossos avós, sonhem. Você não tá morto não, meu irmão. Agora pros senhores aqui. Sonha, cara. Projeta, Sim, né? Pensa, busca Deus. Porque pode perceber, faz aí ao nosso redor. Sim. Já tá pensando em aposentar, não, porque eu vou tal. Cara, pra cima. A palavra do Senhor, as pessoas precisam da palavra do Senhor. E quem que ele escolheu para ser o canal dessa mensagem? Os jovens e os senhores. Então pra cima, entendeu? Vai pra cima. E é isso, eu acho que, sabe, tudo faz sentido, assim, quando você projeta coisas e toma decisões que elas não são fáceis, as decisões não são fáceis, mas vale muito a pena, vale muito a pena e você vai colher a cada dia que se passar sobre essas decisões diante de Deus que você tomar. Então a gente vive isso, cara, a gente vive essa vida, sabe? Graças a Deus por isso. Porque lá atrás a gente decidiu tomar a melhor decisão e a gente colhe muito precisa decidir, por isso. Né? Deus precisa ser a prioridade na nossa vida. Deus não pode ser a nossa religião, Deus não pode ser a nossa placa de igreja, Deus precisa ser a nossa prioridade. Deus precisa ser a nossa vida. Sim. Sabe, a nossa motivação. A gente não pode achar que tudo bem, sabe? Eu passei pela faculdade e eu me lembro que eu tive que tomar muitas decisões lá na faculdade. E a gente vê muitos jovens que se desviam bem nessa época da faculdade. Sim. Né? E na faculdade eu já namorava, nos últimos anos eu fiquei noiva e no último ano da faculdade eu me casei. Então, assim, eu vivi de perto. As minhas amigas sempre me achavam careta demais. Porque eu vivia um namoro extenso, separado, santificado, né? A gente fez esse compromisso de se entregar depois do casamento e tudo mais. Então, as minhas amigas achavam um horror isso. Tipo assim, nada a ver, sabe? Como que você é capaz de fazer uma coisa dessa? Todas as sextas-feiras, elas assistiam as primeiras aulas. E depois de sexta-feira, não voltava do intervalo. Todo mundo ia para os barzinhos. Aqui na USP sempre tem ali na ruína, no final da rua, os barzinhos e tudo mais. Poxa, o que tem a ver você ir? O que tem a ver você estar com a gente? Porque eu sempre fui aquela que não. Não, mas eu nunca vivi, porque elas falavam assim, nossa, porque seu pai é pastor, ele deve te reprimir, ele deve te proibir. E eu nunca tive uma criação dessa. Nunca ouvi do meu pai, não pode, você não vai, nunca. Ele nunca criou a gente dessa maneira. Ele sempre criou mostrando a palavra. Quem decide somos nós. Porque o jovem precisa entender, quando a gente falou desse ponto da conversão, eu falo isso para os meus filhos hoje, agora, desde pequeno. Vocês não podem servir o Deus da mamãe. Vocês não podem servir o Deus do papai. Vocês não podem ir na igreja porque nós vamos na igreja. Vocês precisam conhecer Deus. Por quem Ele é. Precisam ter experiências com Deus. O seu amigo, o seu melhor amigo, sabe? A razão da sua vida. Porque aquilo que Ele fez na minha vida vai ser diferente daquilo que Ele vai fazer na sua vida. E a gente leva anos da nossa vida servindo um Deus que nos falaram, o Deus da Bíblia, o Deus dos milagres, o Deus que nos contaram, mas na verdade, e o Deus que se revelou a mim? Né? E o Deus que se mostrou a mim? Então, assim, eu sempre fui aquela, não vou.
Então eu nunca ia. Eu nunca participava desses momentos. Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. O que não edifica, pra que eu vou estar? Pra que eu vou alimentar algo que não me edifica? Se eu decidir amar Jesus e amar a Deus, eu tenho que andar nos caminhos que firmem a minha decisão. Então, muitos jovens se perdem e a gente tem que prestar atenção nas nossas amizades e nos nossos relacionamentos. Porque se a gente toma uma decisão na nossa vida de se santificar, de se purificar, nossas amizades têm que condizer com aquilo que você decidiu. Então, você quer viver por esse caminho, você se aliance, né, com amigos que vai sustentar a sua fé. Não com amigos que vai te colocar à prova todos os dias, porque talvez você vai cair. Né? Então eu poderia ceder, porque afinal o que tem a ver? Né? Que chata, que antipática, que cristã quadrada, por não fazer parte, mas aquele ambiente não me edificava em nada. E pior, eu poderia me alimentar de coisas que talvez poderia gerar dúvidas no meu coração, podia trazer diversas coisas para mim. Então assim, nós precisamos tomar a decisão, depois de decidido o que nós queremos, precisamos nos envolver com pessoas que sustentem essa fé e essa decisão. Então, sabe, tem tudo a ver. Eu sou da pessoa que tem tudo a ver, né? E aí você não tem nada a ver com relação ao que a pessoa conhece, né? Na verdade, ela não conhece a palavra, ela não conhece o caminho de Jesus, ela não conhece, né, aquilo que nós vivemos. Então, justamente por isso, por não conhecer, elas falam, então seu pai deve ter sido, sua mãe deve ter feito. É o julgamento de quem desconhece até o convívio familiar. Sim, porque o convívio familiar ali do cristão não é pela imposição, é pelo exemplo. Exato. Né? Eu não vou impor que o meu filho dobre os joelhos e faça uma oração. Não, mas ele vai fazer porque ele vai me ver fazendo. Ensina né? E nós temos essas experiências hoje no caminho. Né? Então, assim, para nós que estamos ali, né, nesse dia a dia, quando a gente ouve essas coisas, fala, né, eu sei exatamente o porquê que a pessoa está falando. Exato. Né? E aí é a nossa paciência, mostrar. E um dia eles vão querer entender, mas por que ela é tão diferente assim? Eu quero experimentar isso, eu quero. Vamos lá, né? Vamos ver o que esse Deus tem para mim. E aí Deus faz o resto, né? Deus, E o exemplo. Voltando, que nem na questão que eu falei lá de Moisés, né? Quando Deus chama para subir no monte, ele chama todo mundo. Sim. E aí o povo olha, até a música do Morada faz muita relação direta com isso. Né? E aí o povo fala assim, não vou não. Ó Moisés, vai no meu lugar. Porque ele sabia que a justiça de Deus ia vir sobre aquele lugar, e se quem não tivesse pronto ia morrer. Então ele falou assim, não, você que é o cara que fala com Deus. E aí ele sobe. Sim. E aí ele demora para voltar. Só que qual que era a referência que eles tinham na terra de Deus? Moisés. Porque Moisés era um intermediador. Era o locutor de Deus para os homens. E aí o que eles tinham na visão deles? Moisés era Deus. Não Deus de verdade era Deus para eles. Sim. E aí quando Moisés demora para voltar, eles começam a ficar desesperados. Falam assim, e aí, vamos criar Deus, a gente precisa de um Deus, Por quê? Até então a referência única que ele tinha era Moisés. Sim. Então assim, até quando, né, vamos ter intermediadores e não estar conectado direto com o Pai. Terceirizar até o pedido da bênção, né? Ora para mim, porque Deus me abençoe. Mas é o nosso Pai, né? E eu ministrei exatamente essa palavra no sábado. Legal. Porque o que acontece? Deus, ele mostrou o seu poder e aquilo que ele podia fazer para aquele povo. Nesse determinado momento em que ele chama todo mundo para subir no monte, foi o tempo que ele disse assim, olha, até agora vocês conheceram o que eu posso fazer. Vocês conheceram as minhas mãos, o poder das minhas mãos. Mas agora eu estou convidando vocês para conhecer a minha glória, a minha face. Não mais conhecer o que eu faço, mas quem eu sou. E ele chama Moisés, e Moisés sabia o que o povo não sabia, mas Deus queria que o povo entendesse isso.
Tanto que Moisés sabia que quanto mais ele subisse, ele mais se aproximasse da glória de Deus, ele correria um sério risco de morrer. Sim. Porque é isso que acontece. Todas as vezes que nós morremos para nós mesmos, nós nos aproximamos de Deus. Então, morremos para nossa carne, estamos mais próximos. Morrendo para nossa vontade, estamos mais próximos. Então, na verdade, o que nos aproxima não é as bênçãos de Deus, mas é o quanto a gente morre para nós mesmos. Né? Total razão. Exato. Então, assim, Deus estava chamando o povo, mas o povo ficou com medo. Com medo. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Exato. Sabe? Eu não quero. Vai você no meu lugar. E Deus, né? Eu acredito que Deus olhou e disse, poxa, não querem. Não querem. Então, e quantas vezes hoje nós aqui na nossa vida, muitas vezes agimos dessa forma. Porque Deus está nos chamando para algo mais profundo. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo sobre a terra, Deus está chamando uma igreja que vai precisar ir mais fundo. Sim. Só vai se manter em pé aquele que for mais fundo. Porque a superficialidade de um cristianismo vai cair por terra. Porque não vai conseguir ficar de pé aquele que conhece o superficial. Porque os dias vão piorar, os dias vão se agravar. E quanto mais de Deus você conhece, quanto mais de Deus é revelado para você, mais força, capacitação você vai ter para se manter de pé. E mais, é isso que vai gerar transformação. Sim. Então, nós andamos em um tempo que a gente se preocupa demais. Como fazer Cristo ser revelado para as pessoas, como evangelizar, como alcançar jovens, como alcançar pessoas. Eu fiquei um mês inteiro de março excluída, assim. Deus me pediu esse tempo de separação e eu fiquei sem rede social, sem nada, e comecei a mergulhar em Deus para entender tudo que Deus estava ministrando no meu coração, que a princípio parecia muita loucura. E eu comecei a entender que, na verdade, essa preocupação não tem que ser nossa. Porque não somos nós quem vamos fazer as coisas. Afinal, Cristo só vai ser revelado e nós só vamos poder mostrar Cristo para as pessoas quando nós tivermos Ele revelado em nós. Porque não serão as nossas palavras, mas as pessoas olharão e verão. Sim. Então, as pessoas não precisam ser evangelizadas fora. Mas Deus está levantando uma geração de homens e mulheres para se separar e buscar a Ele intimidade e profundidade, a ponto de se encherem da sua revelação, porque as pessoas não serão buscadas lá fora, mas as pessoas serão atraídas. Sim. Sabe? O posicionamento da igreja hoje precisa ser o tempo que nós gastamos e achamos que gastamos com excelência em fazer coisas. Deus está despertando nossos corações para entender. Eu quero que vocês gastem tempo me buscando. A igreja me busca, eu me revelo, as pessoas vêm. A igreja me busca, eu desço, uma cidade transformada. Sim. Aonde eu chego, tudo muda. Então, né? Exato, esses últimos dias Deus está levantando esse tipo de pessoas, esse tipo de filhos e filhas de Deus. Mas o primeiro ponto que vamos ter que enfrentar é a morte. É a morte para nós. Porque vamos ter que abrir mão de tudo. Vamos ter que abrir mão de quem somos para viver as coisas de Deus e buscar as coisas de Deus. Então, eu sinto no meu espírito, eu creio no mover de Deus, e assim como o tempo tem se agravado de maneira terrível e aquilo que os nossos olhos têm se espantado com as notícias, assim será na mesma intensidade o espanto e a notícia se espalhando, mas da manifestação da glória de Deus. Esses dias atrás eu estava ministrando na igreja, né, Rô? E aí na ministração Deus começou a abrir os meus olhos e eu comecei a ter uma visão. E Ele começou a falar e eu comecei a ministrar isso para a igreja. Ele começou a dizer assim: assim como vocês estão assustados
como a chuva inundando essa cidade, assim como a água está cobrindo essa cidade, está gerando esse caos todo, escute o que eu estou te dizendo hoje. Assim eu descerei com a minha glória sobre esse lugar. E será da mesma maneira. Porque muitas vezes a gente acha que a glória de Deus vai vir e vai ser algo tão assim maravilhoso, no sentido de ser leve, calmo. Mas eu tenho sentido no meu coração que não. Porque quando Deus chamou Moisés, fechou o céu. É, a mesma visão que eu tive agora. Trovoadas, sabe? Como se Isso no assustou. tempo de hoje viesse exatamente Exato. aquele Então cenário. assustou o povo. Então ele dizia pra mim naquele dia, da mesma maneira que as notícias estão se espalhando dessas coisas horríveis que os seus olhos veem, as notícias vão se espalhar daquilo que eu vou fazer. Daquilo que eu vou fazer, porque quando eu chego, é o mesmo estrago. É assim que ele trazia essa palavra. É o mesmo estrago. Mas o mundo gera um estrago para perdição e para destruição. Mas o estrago de Deus vem para glória, para salvação. Vai estragar tudo que é do mal, né? Exato, sabe? Vem Acho um que até estrago. pra trazer também não temas, né? Não, Não exato. Vem aquele estrago poderoso que é transformação. O evangelho de Deus é transformação, sabe? E é isso que ele quer fazer. Ele não quer mais... o que a gente tem visto? É tão pouco que a gente tem visto. É tão raso. O evangelho não é só isso, sabe? A vida cristã não é só isso, sabe? O tempo que Jesus habitava na terra e tudo que Jesus fazia é o que nós precisamos ver nos dias de hoje. Então, eu comecei a mergulhar isso e comecei a entender e me assustar muito com essas coisas de Deus falando no meu coração. E eu falava, Rodrigo do céu, eu não tô conseguindo discernir todas as coisas, mas eu creio, assim, no meu coração, dia após dia, dia após dia, dia após dia, do quanto Deus quer se revelar. Mas para isso ele tá dizendo, você precisa parar de ter medo e subir no monte, sabe? Jovem, adolescente, criança, precisa subir no monte, sabe? Você precisa dar um grito dentro de você dizendo assim, não é só isso. O evangelho não é só isso, sabe? Isso tem sido libertador na minha vida, porque não é isso. Eu tenho dito, não é isso, Deus, é muito mais. Eu preciso descobrir onde tá, onde o Senhor tá, eu preciso descobrir. E a palavra que Deus mais falou comigo foi a parábola daquele homem que vivia em uma cidade acorrentado, que ninguém segurava, sabe? O povo tentava prender ele com algemas e disse que ele vivia nos sepulcros, no cemitério. E a cidade não sabia mais o que fazer com aquele homem. A cidade não sabia mais como deter aquele homem, ele destruía tudo. Ele mesmo, diz a palavra, que não tinha poder sobre si. Ele não tinha poder de escolha, ele não tinha poder de decisão, não tinha nada. Porque eram milhares de demônios, centenas de demônios que atuavam na vida desse homem. Mas, num determinado momento, diz que ele estava causando na cidade. E ele viu, diz a Bíblia que ele viu Jesus nos portões, entrando na cidade. Quando ele viu Jesus, aí tudo que estava dentro dele Queria sair. não pôde deter, porque diz que a primeira ação que ele teve foi se prostrar. Um homem que não tinha controle de si mesmo, um homem que não podia ter decisões por si mesmo, um homem que não podia fazer nada, como que se prostra diante de alguém? Aquilo que estava dentro dele sabia que não era uma pessoa comum, não era mais um homem que tinha chego. E é isso que Deus tem ministrado no meu coração, quando eu coloco meus pés e quando eu chego, o primeiro que me reconhece é o próprio diabo. Ele já sabe. Então, quando eu chego, eu transformo. Quando eu chego, eu restauro. Então, quem tem que chegar é Jesus. E para ele chegar, ele vai vir numa busca, numa fome, numa sede do seu povo, dos seus filhos. Então eu tenho seguido nessa linha e nesse entendimento, sabe? Nós como igreja do Senhor, precisamos gastar tempo em buscar a Deus. Não mais buscar estratégias, mas buscar a Deus. Ele é quem vai fazer, sabe? Por que que ele vai fazer? Porque a gente vai estar tão cheio dele. Sabe, a gente vai estar tão cheio dele que a gente não vai precisar chamar. Vem! Você não precisa anunciar.
as pessoas vão ser atraídas vão ser naturalmente. atraídas. Opa, eu tenho fome, eu tenho sede. Eu li um livro que fala exatamente isso. Chegou um nível de intimidade e de revelação de Deus naquele país tão grande, naquela época dos avivalistas, tão grande, que quando esse rapaz chegou naquele país, o alvoroço foi tão sobrenatural que o delegado da cidade teve que procurar os pastores e dizer: vocês resolvam o que está acontecendo, porque eu não sei o que vocês estão fazendo, eu não sei o que está acontecendo, mas a delegacia não para. As pessoas se achegando na delegacia, confessando os seus pecados, os seus crimes, confessando tudo que fizeram e tal. Por quê? Porque quando Jesus vem, quando a glória de Deus vem, a primeira coisa que acontece é o arrependimento, é o quebrantamento. Sabe, as pessoas reconhecem, aquele rapaz reconheceu quem era Jesus. Aquilo que estava dentro dele reconheceu quem é Jesus. E quando você reconhece, não tem outra coisa para fazer. Não tem, é só se prostrar, é só se render. Então, uma cidade se rende, uma cidade inteira se rende quando Jesus for revelado. Então, eu acho que essa tem que ser a fome de nós como filhos de Deus, como filhas de Deus, sabe? E isso começa desde quando? Desde cedo, desde as crianças. Não é de idade, é crianças podem manifestar a glória de Deus, adolescentes, jovens, homens, mulheres, independentes da sua idade. Deus está chamando famintos. Falou antes, né? O Espírito não tem idade. Né? Exato. Não tem idade. Deus se revela no Espírito, né? Exato. Você tem fome? Ele vai vir. Você tá com sede? Ele vai vir. Então, assim, é algo poderoso e é o que tem mais queimado, assim, no meu coração nesses últimos dias. É de saber que o que Deus tem é muito mais além do que a gente pode imaginar. O que veio na visão assim foi exatamente o tropé no monte. Sim. Né? Aquele tempo, aquele trovão, aquele Você já imaginou? estardalhaço, e todo mundo falou: meu, o que tá acontecendo? Tá Como acontecendo? que a gente Deus não tá lá tem em medo? cima. Eu falei: e aí, você vai subir? Como não tem Aí medo? o cara vai olhar. Eu não vou. Eu não vou. Mas por que não vou? Porque não conheceu. Exato. Moisés conhecia Deus. Exato. Moisés tinha intimidade com Deus. Então ele sabia que aquilo era maravilhoso. E ele disse assim: nem que eu morra, nem que eu perca minha vida, mas tudo que eu quero, Deus, é ver sua glória. Tudo que eu quero é ver sua glória. E é isso que Deus está gerando, que vai gerar essa transformação. É de pessoas que dizem: nem que eu morra, eu quero a tua glória. Eu quero a tua presença. E vem sedento, igual você falou, e prontos para se arrepender, prontos para entregar, prontos para viver uma nova vida, prontos para, né, assim, entregando tudo para o Senhor, de fato. Sim. Né? Teve um podcast que a gente fez, e a gente falou com o casal, era para o casal novo, e falou assim: não, os jovens estão famintos, ao ponto de o que der para ele come. Sim. Sim. Então, assim, se você der migalha, se você der qualquer besteira pra ele vai comer. Exato. Entendeu? Então, assim, por que a gente não tá dando alimento? O segredo é aonde você está se alimentando, né? O que você está buscando, em que fonte você está bebendo. Sim. Isso está servindo para sua edificação, para o seu crescimento, ou para te afundar. Exato. Cada vez mais, né? Então, nossa, é muito, muito forte isso que você trouxe. É muito a cabecinha tá aqui transformador. refletindo aí. E aquele homem que ninguém podia deter, aquele homem que ninguém podia segurar, ele se transforma com a presença de Jesus. Que isso Ele vai foi liberto. até quando a gente começa a falar de evangelizar, né? Exato. Então, a questão não é sair para evangelizar, é se preparar Sim. para que venha, né? Sim, porque assim, uma coisa que o Rafa falou agora, faz Bugou. todo sentido agora o que você falou. Sabe por quê? Isso é o reflexo do que a gente está vivendo hoje. O jovem está faminto. O que eu der, ele come. Porém, ele come, mas não se sustenta. Exatamente. Então, o que o jovem tem comido hoje é migalha. Isso é forte? É forte. Porque como nós, como igreja, talvez temos... esse tem sido o tudo que a gente tem podido oferecer. Migalhas. E essa migalha traz um sustento momentâneo. Mas por que o jovem faminto vem
mas passa um tempo, vai. Já Entendi. viu isso? Já. Ele vem com sede. Você consegue, vibra, a igreja celebra a vida desse jovem, a vida desse homem, a vida dessa mulher que vem para os caminhos de Jesus. Mas muito mais, uma porcentagem muito maior, volta. Por quê? Porque ele comeu migalha, que naquele momento sustentou. Mas não foi o suficiente para matar a fome. Né? Eu li o livro e ele dizia assim: hoje não temos pão na casa do pão. As prateleiras estão vazias. Hoje o que nós temos são migalhas. E achamos, uau! Entendeu? Sim. Uau, o que está acontecendo? Uau, uau! Então a gente se acomoda com o culto bom que foi hoje. O culto poderoso que foi hoje. Amém, glória a Deus por isso. Mas Deus está dizendo assim, foi bom, mas você não pode se acomodar com o bom, porque aquele que se acomoda com o bom não se abre para viver o melhor. Aquele que se acomoda com o bom não se abre para viver o melhor. E Deus é o melhor. Ele não quer visitar a nossa igreja, ele não quer visitar o seu povo. Ele quer fazer permanência, sabe? Ele quer ser revelado naquele lugar. Então, assim, mergulhando nisso, vai se tornando profundo. Né? Aí eu vou, porque isso vai queimando no meu coração e eu vou vendo o quanto a gente precisa de Deus. O quanto a gente precisa de intimidade com Deus. É por isso que eu falo sobre essas estratégias, porque a gente fica, e o autor desse livro até falava assim, o que eu mais encontro hoje são líderes cansados, sobrecarregados. Afinal, a gente tem que bolar as estratégias diariamente, a gente tem que bolar cultos específicos, a gente tem que pensar em coisas necessárias para atrair. Afinal, eu preciso atrair o jovem, afinal, eu preciso atrair as pessoas, afinal, eu preciso, com intenção boa, claro, de reino de Deus, de crescimento de reino de Deus. Mas ao invés de só dizer, Jesus, se revela a nós. Sabe, Jesus, vamos gastar tempo, 24 horas, 7 dias por semana, vamos orar, vamos buscar a sua presença, porque quando o Senhor vier aqui, nenhuma igreja vai ser capaz de sustentar a quantidade de pessoas que vai vir. Sim. Por quê? Porque Jesus chegou. Ele chegou. Verdadeiramente. Quando ele chegar, acabou. Entendeu? E quem vai fazer ele chegar? A igreja. Mas cadê a igreja? Tá buscando quem tá lá fora. E o que tá dando pra eles? Migalha. Por quê? Porque não busca o pão. Só busca o pão naquele domingo e já tá ótimo. Então vamos sair distribuindo as migalhas que tá. Entendeu? Então a igreja precisa buscar. Entendi. E aí ele vai chegar. E a coisa acontece. Então eu tenho entendido dessa maneira. Sabe? Tenho mergulhado. Quando ele chega, o mar se acalma. Tudo acontece. Você sai, anda sobre as águas. Exato. É totalmente diferente. Não tem visitação. Não tem visitação. Quando Jesus chega, não tem visitação. Quando Jesus chega, tem transformação. Isso. E aquilo que um dia é transformado, acabou. É transformado. Tem como voltar. Entendeu? Não volta mais. Transformou. Então é isso que a gente precisa viver. Transformação. Porque aí não tem mais essa vou, não vou, tô quente, tô frio, tô querendo hoje, não tô, sabe? Não tem. Sim. Aconteceu. Aí o evangelho aconteceu. Aí o evangelho de Cristo foi manifestado. Tem algo que a gente tem ministrado até nos devocionais que a gente soltou lá, sobre ser simples, intencional e puro. Isso. E tem um pouco de conexão também com o que a gente já conversou aqui, do servir. Né? A maioria das pessoas, enquanto está servindo, está dedicando um tempo que sobra. De ser voluntário. De ser voluntário, perdão. Sim. O voluntariado. Eu sou voluntário na igreja. Então eu sou voluntário naquele tempo que me sobra. Porque é meio que a característica, né? A característica do voluntário é o que? Quando me sobrar um tempo no sábado, eu vou lá e vou ajudar alguém. Isso. Aí você tem que ficar implorando. Sabe, assim, você pode vir esse final de semana, você pode tá estar mais no ele do que servir de fato, que é ao Senhor, ao propósito, mais na sobra do que na Deus. Primícia, né? Exatamente. Tudo se conecta. A gente, né, se depara lá na igreja com os ministérios, a gente vê muito isso. Né, assim, algumas. Quando você vê uma pessoa que está se que realmente é aquele que entrega o melhor, você já entende na hora que
é diferente a postura. Mas do mesmo jeito você vê quando é essa questão. E até no Kids lá não existe essa questão de a pessoa ser voluntária, né? Sim. Ela é de fato se dispõe, né? Ela vai para dar o melhor mesmo. Então já não colocam nem essa palavra para não existir nenhuma distorção, né? É difícil, né? Não adianta. A gente lida com pessoa, então Exato. cada hora você vai achar uma pessoa diferente. A gente está à frente do GC, tem hora que tem uma pessoa de um jeito, outra de outra, pessoas que nos procuram, né? O Fer tem um projeto lá agora, Ministério de Acolhimento. Então, assim, se depara com N pessoas, jeitos e formas, né? História diferente, né? Não adianta. Então, assim, a gente tem que estar pronto, mas estar pronto não quer dizer que a gente não vai deixar de falar aquilo que Deus está movendo, né? Que é o Tem caso que você sempre colocou agora. crescendo, né? Que Crescendo, buscando, porque acho que pronto, essa palavra é muito forte Ah, perto daquilo sim, que foi trazido aqui hoje, né? Sim. Agora eu estou pronto. Não estar pronto tão É cedo. raso, né? Falar que tá Falar que tá pronto pronto é é muito raso. raso. É muito Imaginar, raso. exatamente. Glória a Deus. Tremendo. Mas Deus é bom, tremendo. né? Demais. Top demais. Deus é bom. Demais. Bom, é isso, gente. Eu acho que Não, o que a gente falou aí, não é isso não. Continua, ele não falou ainda. o que a gente... Deus se revelou aqui, cara. Lógico. E assim, o legal é que o Espírito testifica. Porque o que está movendo o coração de vocês ainda de ser de estar em outra denominação, Sim. e nós estarmos, meu Deus, está fazendo, sabe? E a gente se conecta muito com outras pessoas, com outras igrejas também. Então, assim, você vê que Deus está movendo da mesma maneira, Sim. sabe? Assim, e revelando do mesmo jeito, sabe? Ele não deu aquela música falando do Morada. Pô, ele não deu aquela música pro Morada 2, 3 anos atrás numa mesa Sim. à toa. Sabe Tá assim, fazendo aí tanta verdade tanto hoje, sentido. né? Tanto sentido hoje. tanto sentido, sabe? É. Ainda que exista a conotação lá de ficar falando que é tudo sobre você, como se não reverenciasse ao Senhor, mas assim, o você, para quem entrega tudo, quer dizer que é tudo sobre você santo, majestoso, glorioso, salvador, amigo, pai, conselheiro, príncipe da paz e assim Você vai. atingiu um nível de intimidade Um tão nível de grande intimidade que tão o grande você Que o você é o Sim. tudo, sabe É assim, isso. o você é o tudo. Então assim, se entregar para esse Deus e viver isso, que nem você colocou agora, que vocês também estão vivendo, cara, é maravilhoso. É muito, muito bom, muito O mesmo bom. espírito, né? Exato. O mesmo espírito. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vocês não falaram muito dos filhos, né? 3 filhos, 3. estão na caminhada. Esses dias eu vi assim lá da escola. Você vê os frutos, né? E eu fiquei tão feliz. Eu tava saindo da escola e o rapaz me parou no carro, assim, o guarda da escola. Me parou no carro e falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Aí eu falei: fale. Aí ele disse assim: eu fiz um combinado com a minha esposa de não termos filhos. Esse era o combinado. Mas eu cheguei na minha casa e disse assim: amor, nós vamos ter filho. E isso é culpa sua. Aí eu falei assim: uau, culpa minha. Legal. Eu estou me inspirando em você. Porque eu fico me perguntando como 3 raios, ele usou essa palavra, como 3 raios bons podem ter caído no mesmo lugar. Olha só. Ele falou assim: seus filhos me inspiram. Parabéns. Eles são luz. Porque Glória a os Deus. 3 estão na mesma escola. Ai, que legal. Esse Glória a ano os Deus. 3 estão na mesma Aham. escola. Então, assim, eu vejo muito, sabe? O fluir de Deus na vida de cada um, do jeitinho de cada um, Sim, sabe? sim. E eles manifestam a presença de Deus ali. Eu sempre disse isso pra eles, começando do Levi mais velho, né? Não é uma escola cristã, é uma escola normal. E eu disse assim: olha, a palavra de Deus diz que a gente tem que ser luz em meio às trevas. Então, se vocês não estão num lugar onde habita a luz, onde habita mais, né, as trevas, vocês precisam brilhar e levar a palavra de Deus. Então, vocês precisam aproveitar esse ambiente, essa oportunidade de levar Jesus. Sempre falei isso pra eles. E é tão engraçado e tão bom que as pessoas, professores, monitores, faxineiros, todo mundo da escola, sempre vem e faz
tipo de comentário assim, poxa, o abraço dele é diferente, sabe? Ele é luz, eu vejo alguma coisa na Micaela, por exemplo, ela é muito conhecida na escola pelo jeito dela. Então, assim, aí essa semana, sexta-feira, eu ter ouvido isso me impactou, sabe? Mexeu comigo quando ele disse isso. Eu falei, poxa, seja inspirado. Tá dando Aí eu falei certo. pra ele, seja inspirado. Que caia em você raios bons também. Amém. Glória a Deus. Mas faça melhor ainda, porque faça melhor. Se eu tenho 3, tem 4. Me supere, me supere. E a gente tá tendo uma fase legal com eles agora, né? Porque Levi já tá com 11 anos, né? Aham. Micaela 8 e Benício 6. E eles vão com a gente na igreja, né, cara? Sim. E sábado agora a gente participou de um culto, a Ju foi ministrar em Várzea e a gente falou, vamos ver se a gente consegue alguém para ficar com as crianças, né, e tal. Às vezes a correria, sabe? Aham. Lance e tal. Difícil, né, conduzir assim os Tentei meninos. falar com a minha mãe, não rolou, não deu certo e tal. Vambora, vamos com a gente. Cara, foi a primeira experiência do Levi, assim, com o Espírito Santo. Aham. Literalmente, assim, sabe? E é interessante que a gente está falando muita coisa aqui, né? E é aquele lance da gente, a gente ensinar o caminho, você comentou Sim. no início. E a gente tem estado nos cultos de forma verdadeira, né? E eles veem tudo, cara. Sim. Eles veem tudo. Cara, eu nunca precisei pedir para ele levantar a mão na hora do louvor. E assim, eles começaram agora, os 3 ali, tá na adoração, eles estão lá. Então assim, porque... E é nos primeiros bancos, ele disse. mas assim, ó, um detalhe. Existem os dois pontos. No início, criança, né, cara? Sim. Falava, quero Sim. vocês no primeiro banco. Só que passava 5 minutos, o Benício já voava lá pra trás. E Micaela com Levi pum. Aí a gente, como fica lá em cima tocando, a Ju cantando, eu tocando e Dá tal, pra- não tem como, né? Você só dá umas Você olhadas só olha, certas, assim, né? Você só olha e Um fala, aleluia mais "Opa, forte." peraí, daqui a pouquinho nós vamos conversar. E aí, assim, o que eu quero dizer com isso? Aí no segundo dia, opa, o próximo culto, quero vocês no primeiro banco na hora do louvor. Na hora que tiver a escolinha, vocês descem. Tá bom. Aí passava mais, não 5, agora 10 minutos. Já aguentavam ficar 10 minutos, já pum, vazava. E aí passava-se os dias, ó, Vai aumentando. quero você no primeiro banco. O que eu quero dizer com isso? Obviamente que nós temos que... Tudo funciona com exemplo, mas tudo funciona com direcionamento. Agora eu estou falando um pouquinho de educação Aham. barra propósito, né? Se eu não tivesse falado nada e ficasse, não, Deus, a hora que o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer. Mas assim, a gente teve que direcionar. Sim. Então assim, eles começaram a entender que aí eu fui começando a ser um pouquinho mais rígido. Ó, se você não ficar no primeiro banco hoje, irmão, não vai ter o Mac no final do culto. Aham. Fui Já buscando foi. estratégia. Tem que rolar aquelas Foi mexendo no recompensas. back, Irmão, pai e mãe É. tem que ser estrategista, jogador de xadrez, tem que ser tudo. É. E aí, eles começaram a obrigatoriamente, e eu falo assim, sem medo de estar falando bobagem ou de estar criando qualquer outro tipo de coisa. Eles criaram obrigatoriamente um posicionamento, partindo dos pais. Tanto que eles entravam no carro no final do culto. Olha, tá vendo, pai? Eu fiquei. Deu Eu fiquei tudo toda a certo. parte do louvor. Vocês Isso. viram? Eu fiquei, levantei E, a cara, mão. E eles falavam. Lembra que, e assim, hoje a gente está colhendo os frutos dessa Bem obrigatoriedade. Beleza. Porque eles começaram a criar. A gente já não fala mais com eles sobre Não, isso. e eles não falam Não mais precisam. isso. Tipo assim, como, nossa, eu fiz algo que o papai e a mamãe vai se alegar. Hoje a gente percebe que se tornou normal pra eles. Um hábito pra hábito. eles. Um hábito, Faz assim. parte da vida de E estar aí, ali no culto, na eu igreja. falei, aí assim, sábado, não, eles vão com a gente mesmo, então, beleza. E aí foram. E aí,
o Levi já tinha ido pro jogo, tal, na outra cidade, tava cansado, encostou no banco e deitou. Dormiu ali, durante um momento. Aí de repente ele despertou, cara. E aí o pastor estava ministrando e tal, ele veio falar com a gente, né? Trazer uma palavra de Deus para nós. E aí o Levi estava do lado. Aí ele já direcionou a palavra pro Levi, cara. O Levi começou a chorar, bicho. Já começou a tremer ali. Mas antes disso ele acordou, ele Isso, despertou no meu colo, ele despertou. Aí eu até achei estranho, assim, ele levantou e começou a prestar atenção. Porque, cara, o Levi quando dorme... Ele apaga, ele apaga. E ele estava muito cansado. Ele apaga, ele não tem essa atitude que ele teve, por isso que a gente conversou com ele. Aí ele sentou. Quando ele sentou, de repente ele me cutucou. Aí ele me cutucou e falou assim, mãe, daqui pra baixo, tá tremendo tudo. O que é isso, mãe? Tá tremendo, eu não tô sabendo o que é. Aí eu falei assim, glória a Deus, Levi. Calma, fica aí, ficou ouvindo. E foi, aí teve esse momento do pastor, não sei o quê. E aí ele chorou, recebeu a palavra de Deus e tal. Depois a gente veio embora e falou pra ele, Levi, aí o Rodrigo falou, guarda essa data. Porque foi a primeira experiência que você teve com Deus. Esse tremeiro que você sentiu é a presença do Espírito Santo. Cara, é isso aí. E ele começou a chorar. Cara, olha só a responsabilidade da gente como pai. Sim. E obviamente que o que funciona além da direção é o exemplo. Porque se eu peço um negócio pra ele e eu não sou, amanhã ele vai ter total liberdade de falar assim pra mim, por que eu vou ter que ficar lá na frente e levantar a mão e adorar? Não faz sentido, né? Sim. A minha referência não faz isso, né? Exato. Então a gente precisa se posicionar, cara. Se posicionar firmes e principalmente dando exemplo. Então, os nossos filhos são maravilhosos, a gente é muito feliz, né? O Levi já é o nosso primeiro milagre, sabe? Porque a gente ficou casado depois de 4 anos, a gente preocupado, né? Porque a gente já estava planejando filho e não conseguia, né? Engravidar. Nada e tal. Tanto é que a Ju, quando começou a fazer um tratamento, ela foi procurar, falou, pô, eu acho que tem um problema aí, 4 anos e não temos filhos, né? Alguma coisa aconteceu aí, nesse trajeto. Aí ela começou a buscar, eu busquei, fiz os meus exames, né, como homem, tudo normal, e aí a gente falou, não, então eu vou começar a ver se tem alguma coisa, um tratamento e tal. Depois, cara, ela fez uma consulta. Só a consulta tipo, de vamos apresentação. analisar. Consulta de apresentação com a moça, a ginecologista. Na semana seguinte a gente já recebeu a notícia do milagre, cara. Então, o Levi já é o nosso primeiro milagre de muitos, né? Que a gente tem vivido nessa nossa trajetória familiar, né? De construção. Que a gente está em constante construção, assim, de projetos, de coisas para o Senhor, coisas pessoais nossas. Enfim, a gente tem vivido milagres, assim, e na expectativa de Deus, assim, de viver muito mais, sabe? A nossa família, cara, é um milagre que a gente construiu e a gente mantém, graças a Deus, pela graça dele e por aquilo que ele nos direciona, sabe? E a gente é muito feliz. A gente vive como se a gente tivesse conhecido agora, assim, sabe, cara? Entendi. Sabe? Graças a Deus por isso, sabe? É verdade. E através da nossa vida, do nosso testemunho de vida, né? A gente consegue alcançar muitos casais, muitas pessoas que nos tem como referência, né? Acho que isso é muito legal, né, cara? Legal você, demais. de alguma maneira, ser referência para alguém, sabe? Eu acho muito legal isso, porque é sinal de que o que você está construindo está dando certo. Entendeu? Então isso é importante. Eu falo sempre, cara. Eu falo, a gente não é pra nós. Sim. Sabe? Aquilo que você planeja, conquista muitas vezes, é sempre para alguém. Jesus não nos chamou para nós, mas para alguém. A gente sempre constrói algo para alguém, assim, sabe? Eu acho que quando a gente tem esse entendimento, cara, a gente é abençoado. E a gente consegue ter êxito em tudo que a gente planejar.
Então a gente tem vivido assim, graças a Deus, e somos felizes. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom. Isso aí. Bom, vou deixar lá na descrição, né, o link de vocês, né? Tem o Insta lá. Tem alguma coisa da produção? Não tem? Você tá da parte de música? Ou... A parte musical? É. Tem muitas coisas. A gente tem um projeto, né? Eu agora há mais de um ano abri uma gravadora, né? Com Legal. selo e tudo, Aham. CNPJ, tudo estabelecida mesmo. Aham. E eu tô trabalhando com 2 artistas, né? Que é o Sim. Gui Souza, que aqui em Itatiba todo mundo conhece, Aham. e o Marcelo Bonifácio, que é um artista de Goiânia. Legal. Os dois... Cara, a gente falou sobre o propósito aqui, né? Eu descobri o meu propósito na música, além, óbvio, de servir, que eu sou apaixonado em servir ao Senhor, à igreja, o Ministério de Louvor, através... tocando, né? Sim. Eu descobri também mais um braço aí do Senhor para mim na música, assim, que é a questão do agenciamento e a produção de conteúdo, né, gospel. Certo. Então a gente tá trabalhando, né, a gravadora chama RV Music, se a galera quiser procurar aí. Legal. Não, depois você deixa lá pra Sim, mim, eu vou coloco deixar na descrição. todo lá os endereços. Legal, e tudo legal. mais. E a gente está construindo muita coisa. Glória a Deus. Estamos produzindo, com o Gui específico, nesse inteirinho, a gente está produzindo 5 covers que a gente vai lançar em breve. Aham. Já tem tudo gravado, a gente só está na parte das edições. E com o Marcelo a gente começou a produzir algumas canções também, autoral, já autoral. Então estamos trabalhando, cara. Glória a Deus. Estamos assim, sabe? Estou muito feliz com esse projeto, porque realmente eu consigo entender e enxergar onde Deus e quanto Deus pode alcançar através desse conteúdo, né? A gente falava sobre conteúdo. Sim, sim. E o mesmo exemplo que eu dei para vocês, de gerar um conteúdo e deixar Deus fazer o resto. Então imagina, cara, você gerar um conteúdo bacana que edifica e distribuir esse conteúdo, e pessoas que a gente nem vai saber ser transformadas por aquela canção ou Sim. por esse podcast. Sim. Que legal que é, entendeu? Então a gente ali planejando e contribuindo para o reino e contribuindo como ferramentas para o Senhor, né, cara? Acho isso muito Canal legal. de bênção, né? Isso, É, muito então eu legal. estou bastante contente com essa fase que eu estou vivendo com relação a esse projeto em específico. Aham. Mas tem muita coisa para falar aí, meu irmão. Tá aberto pro segundo episódio já. Segundo É, episódio. Se tiver mais episódios, tem muita coisa para falar. isso Tem é bastante conteúdo, cara. Glória a Esses Deus. 40 anos de vida aqui. Ó, Quarentão, né? Esse 40 aqui Quarentão. tem muita coisa para contar. Nossa. que vai edificar muita vida ainda. glória a Amém. Deus. Que legal. Obrigado, hein, velho. Ó, Nossa, Bom, a que- gente é a agradece gente que Agradecer. agradece. pela demais. oportunidade. Vocês abrirem um pouquinho, né, da intimidade de vocês, Sim. um pouquinho da história, né, um pouquinho do que Deus tem feito e falado com vocês, maravilhoso, né? Não só o exemplo como casal, mas já o exemplo de vocês como casal já tem passado para os filhos, né? Então os verdade. exemplos já está refletindo nos filhos. E os filhos vão refletir no casamento deles, Sim. e o deles vão refletir em outras gerações. E assim vai seguir. por diante. E não adianta, né? Nossos filhos, nós que somos cristãos, né? Vai ser sempre melhorado, né? Sempre. Sempre vai ser uma versão melhorada. Sempre Sim. vai ser. Vou muito mais além, vai fazer muito Exato. mais coisa. Exato. E acho que né? quando, né, você comentou, né, somos exemplo, né, como casal, mas aí já volta para os filhos. Quando os filhos passam a Exato. ser exemplo através do exemplo que nós fomos, isso acende uma Isso chama lá é- dentro. Muito bom que você exatamente. falou, Eles são os nossos primeiros discípulos, né? É. quer Exato. ser pai porque É. ele se espelhou nos meus filhos, né? Então Exato, isso não é. tem, Nossa, mostra não o tem. quanto aquilo que a gente semeou, que a gente Isso. buscou,
vale. Sim, valeu a pena e vale a pena. Vai dar frutos. E é o fato que vocês colocaram, nós fizemos renúncias lá na nossa adolescência, na nossa juventude, no nosso namoro, no nosso noivado, né? Então tudo isso faz com que hoje reflita, né? Cristo na vida deles, na sua casa, no seu relacionamento, na maneira como o casal se trata, né? Sem dúvida. Então tudo faz sentido. Não vivemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Né? E essas renúncias eram renúncias daquilo que o mundo vê. Exato, né? E nós nos apegamos naquilo que nós não vemos, mas cremos. Cremos, exatamente. Então é o reflexo. É verdade. E boas escolhas, né? Sim. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Bom, deixar o link lá de vocês então, redes sociais. Sim. A parte musical aí, ministério também, vou deixar lá. Sim. E pra quem... lembrando que a gente está em 2023, né? E vai ter edição do Adore Itatiba. Verdade. Adore Itatiba nasceu também. Nem entramos nessa parte ainda. Pode marcar mais um. Pode marcar mais um episódio. E esse ano tem edição. Natan nasceu no Adore. Já deixa aí pra falar pra... sobre carreira profissional, né? Tem muita coisa acontecendo. Parte musical, gravadora, Adore Itatiba. A gente falou um pouquinho da gente aqui, né? Meu Deus. É que é pra conhecer quem era. Tamo aí. Conteúdo. Glória a Deus, vamos pra cima. É isso aí, isso aí. Né? Eu não sei nem. A gente vai. A oitava? Nona? É a nona. É a nona. É a nona esse ano. Natanzinho nasceu nos 28 dias lá no começo. Que mês que vai ser? Foi no segundo, tem que ser. Novembro. Então já fica a dica aí pra quem tá assistindo, Rafa. Glória a Deus, é isso aí. Vai se preparando. Novembro é o dia do ajuntamento da galera, de todas as igrejas. 2 de novembro. Quem sabe não acontece, né? O mover ali. Exato, opa, com certeza. E aí Deus fala, e aí vamos subir um monte. Isso aí. Que medo, né? Não, Medo não, né? Nem um pingo de medo. Tira o medo. Tira o medo. Tira o medo de mim, senhor. Tira o medo. Nossa, que bênção, né? Tantas palavras, tantas promessas que, olha, Deus fará, né? Deus cumprirá no seu tempo exato. Isso aí. Conta com a gente também para divulgar. Amém, com um certeza. braço para ajudar, para movimentar a galera. Sim. Tem bastante gente lá que puxa navio, mesmo que estando na rua. Sim. Tá? Ele fala assim, vamos puxar o navio que tá encarado ali na rua. Ele não tem problema, vai todo mundo vai lá e vai puxar. Vai dar um jeito. E conta com a gente mesmo, de verdade. Não só como um portal, né? Sim. O Cristão Profissa é uma plataforma multiforme, então está aberto para todos que são cristãos e queiram comunicar Cristo para todos. Então sintam-se à vontade também. Amém. E vamos marcar, hein, cara. Eu vou agendar as datas lá e vamos pra cima. Show. Vamos sacudir isso aí. E é isso aí, gente. Obrigado por tudo. Fer, considerações? Que Deus continue derramando sobre a vida de vocês, sobre a vida da família, né? Muita graça, muita unção. Continue usando vocês poderosamente, revelando, né? Aquilo que é do reino de Deus, para que vocês possam fluir cada vez mais, buscar cada vez mais o Senhor. Amém. E transmitir a mensagem dele com esse brilho no olhar, com esse entusiasmo, com essa alegria contagiante, né? Exalando o bom perfume de Cristo, como a gente, né? Sempre pronuncia aqui, que é isso que a gente sente em vocês. Amém. Que Deus Glória abençoe. Amém. É isso aí. Gente, obrigado mesmo. Amém. Valeu. Dá um recado para você que nos assistiu aí. Não esquece de compartilhar, não esquece de nos ajudar a que essa mensagem chegue para mais pessoas, né? Você aí que curtiu, comenta aí para nós, tá? Compartilha, entra lá nas redes sociais do Rodrigo, da Ju, se inscreve lá no canal deles também, caso tenha canal aí, acho que a Ju tem. Tenho. Meu canal tá paradinho. A gente coloca, não tem problema. Vamos agitar. É isso aí. Se inscreve lá também, né?
no Insta, começa a seguir lá, dá feedback para eles, dá um toque também. Sei que eles vão ser canais de bênção na vida de vocês também. E glória a Deus por isso. Que você continue sendo cristão profissa em tudo que você faz e faz parte. Deus abençoe. Bora pro ID. Um abraço. Tchau, obrigado. Amém. Amém, gente. Nossa.